Fala, conselheiro, mais uma vez aqui. Agora, Lu Bittencourt. Que prazer, Lu, ter você conosco aqui. A Lu, ela é vereadora ali na cidade de Navegantes, presidente da Câmara, e pouco tempo atrás estava de prefeita. E eu tive o privilégio, para mim foi um privilégio estar ali e te ver prefeita. E olha que os meus olhinhos brilharam com essa posição que você estava ali de te ver prefeita em Navegantes. Fala um pouquinho sobre Lu. Obrigada, pastor, pela oportunidade, pelo convite. Obrigada a todos, que estarão nos assistindo. Realmente foi um prazer, a honra e o privilégio é totalmente meu de recebê-lo. O senhor e a sua equipe lá. Realmente foram 12 dias que Deus nos deu uma pequena oportunidade, mas grandiosa já, Que legal. De estarmos sentados naquela cadeira, poder conhecer um pouquinho daquele lado que é do executivo. Hoje, como legislador, a gente entende muitas dificuldades lá de cá. Mas tivemos a oportunidade de conhecer um pouquinho do lado de lá e entender que também o tempo do Senhor é dele e que em breve, quem sabe, nós sabemos que Deus prepara aí pra gente no futuro não muito distante. Eu estive na Assembleia Legislativa esses dias e estava sentado nas cadeiras, aí falei para os deputados que estavam lá, falei, gente, eu gostei da cadeira, viu? E eu acho justo, por que não, Trazer a existência, não é? Trazer a existência. A fé é isso, né, Lu? É isso aí. Lu, você é psicóloga, você é mãe, você é uma pessoa pública, evangélica. E como é que você convive todos estes personagens com a comunidade ali, com a comunidade de Navegantes? Olha, pastor, para mim, Lu, eu tenho, assim, grande facilidade. Graças a Deus, assim, eu acho, porque naturalmente eu sou assim, eu sou uma pessoa muito transparente. Então, eu sou naturalmente o que eu sou. Eu, naturalmente, no meu dia a dia, a gente conversando assim muito com o pessoal que trabalha com a gente, eles falam, a Lu, psicóloga, eles brincam, mas é porque isso é de mim, Sim. Então, naturalmente, dentro da igreja, muitas vezes a gente trabalha com palestras, daí a gente traz uma fala mais específica, profissional. Mas no dia a dia, eu sou muito assim, de rir, brincar, conversar, trazer o sentido da vida, porque a vida ela é maravilhosa, independente dos momentos que a gente vive. Sim. Então eu acho que a psicologia ela tá muito, muito ligada a mim. Eu sempre falo, não só a psicologia como a política. Eu não escolhi elas me escolheram. Eu acho que já nasci uma pessoa vereadora, talvez, psicóloga ou psicóloga vereadora. Porque era um sonho meu ser profissional da área da psicologia. Deus me proporcionou. E quando eu me formei, assim, as coisas parecem que não aconteciam da forma tão leve que eu achei que aconteceria. E logo ingressei na política. E eu sempre penso comigo, eu creio que Deus fez eu realizar o meu sonho de ser psicóloga para depois eu realizar o sonho dele de eu estar vereadora. Então eu uso tudo isso na minha caminhada. Hoje, enquanto vereadora, trago bandeiras da área da psicologia, assistente social. Como o senhor já conhece um pouquinho, a gente tem trabalhado nesse sentido. Maio Laranja. Maio Laranja, com certeza. Essa é a minha bandeira. Tua paixão, né? A minha paixão. Então, com certeza, assim, esse ano a gente fez um grande trabalho na cidade de Navegantes. Ainda, talvez não alcançamos os caminhos que a gente pretende alcançar, mas com certeza demos um passo a mais e ano que vem, se Deus quiser, a gente vai chegar muito mais longe do que a gente chegou esse ano. E a Lu mulher, ela tem essa visão para Navegantes, ela consegue passar para a sua gestão ali como vereadora, assim, esse sentimento, essa entender a necessidade que a mulher tem e conseguir trazer para as políticas públicas do município essa visão da Lu mulher? Olha, pastor, a primeira coisa que me chama a atenção sobre a Lu Mulher dentro da Câmara de Vereadores. O nosso espaço ele não é muito feminino dentro da Câmara. Hoje nós somos 10 vereadores, 3 mulheres. Há muito tempo Navegantes não tinha, se é que teve um dia 3 mulheres. Eu lembro sempre de 2 vereadoras mulheres. O espaço lá, ele não tem uma acessibilidade boa, para nós que usamos salto alto é mais difícil, Então, assim, a gente tem um olhar diferenciado, um olhar, talvez, de um acolhimento mais detalhista, que muitas vezes o homem não tem esse olhar mais específico no detalhe. Sim. E das questões de políticas públicas, com certeza a gente traz um olhar diferenciado no sentido de acolher a mulher, de ouvir a mulher, saber que a mulher, igual agora, estamos no Agosto Lilás, e sofrem em todo momento aí violência, dentro dos seus lares, muitas vezes dentro dos seus empregos. O meu trabalho não é nos vitimizar diante desse sofrimento. Com certeza. Mas sim
é trazer a conscientização de nós mulheres, que independente do local que nós estamos, que independente da profissão que nós escolhemos, nós podemos continuar sendo mulheres, porque nós não estamos, independente do lugar que estamos aqui para competir com nenhum homem. Pelo contrário, nós estamos para acrescentar, para agregar, talvez trazer esse olhar materno, né? Porque o olhar materno realmente é nesse sentido, muitas vezes, de organizar, né? De alimentar, né? No sentido de nutrir as relações. Eu acho que a mulher tem muito esse... Quando você fala do olhar materno, as políticas públicas do município de Navegantes, as políticas de proteção à criança e ao adolescente, você acha que os teus olhos eles se expandiram nesse sentido por você ser mãe, por você ter essa experiência de ter o filho, de levar para a escola, de levar... Porque eu vejo assim que muitas vezes a gente começa a ter a experiência porque faz o uso, né? Sim. Vai à escola, leva ao posto de saúde. E você, mãe primeiro, e depois olhando as políticas públicas da cidade. Você acha que como vereadora isso expande, isso te ajuda a entender aquela mãe que vem de madrugada para poder marcar consulta, a questão da deficiência, na questão de ter o pediatra, de ter um neuropediatra, a questão do hoje, pelo menos aqui em Balneário, nós estamos tendo muito problema com a questão das crianças autistas ou com alguma outra síndrome. Como você, como mãe e como gestora, você vê essa situação? Olha, pastor, é uma boa pergunta. Enquanto o pastor falava, eu estava aqui pensando, né? Sobre a questão, especialmente do abuso sexual. Sim. Desde que eu me conheço por gente, eu sou uma pessoa que já trabalhava nesse sentido, porque eu fui vítima de abuso sexual. Então, devido a essa situação, eu sempre trabalhei para que outras pessoas não sofresse aquilo que eu sofri. Por essa situação, né? Por mais que não cheguei a ser estuprada, nada do tipo, mas o abuso aconteceu, né? Então, assim, a partir desse momento, eu comecei a olhar a minha vida e não me vitimizar sobre eu ter sido uma vítima, mas o que eu poderia fazer para que outras pessoas não sofressem o mesmo que eu sofri. Que legal. Nesse sentido. Então, esse foi o primeiro ponto. E a partir do momento que daí eu cresci, né? Me tornei uma jovem mulher, me casei. Com certeza, com os meus filhos, eu tive um olhar diferenciado. Né? Como profissional, então, isso aguçou, incentivou ainda mais esse olhar específico. Pelo fato de ter pessoas na minha família hoje, crianças que são autistas, também me dá um outro olhar. Porque uma coisa é quando tu sente a dor do outro. Uma coisa é quando tu vive essa dor. Né? Com certeza a sua fala foi muito importante nesse sentido, porque eu sinto isso. É igual as pessoas falam assim, eu perdi a minha mãe, eu sei como é. Porque você perdeu a sua. Cada um tem um tipo de relacionamento com a sua mãe. Então, assim, só eu que vivi com a minha mãe, sei de fato a dor que eu estou sentindo. O vazio que aquilo ali ocasionou, né? E eu, em frente às minhas dores, eu pude, assim, lutar. Deus me permitiu que eu pudesse sublimar, né? Na psicologia a gente fala sobre a questão da sublimação. Que eu pude, assim, ser uma pessoa resiliente, trabalhar isso, porque eu acho que antes de qualquer psicólogo, Deus foi meu primeiro psicólogo, assim, que me ajudou a olhar com outros olhos as minhas dores, não me vitimizar frente a elas e realmente, assim, fazer disso um impulsionamento para eu lutar e ajudar outras pessoas. E hoje, Navegantes, a gente tem bastante dificuldade também na questão, por exemplo, de neuro. Nós em reunião, por exemplo, com a AMA, a gente conversava sobre isso, até a própria presidente da AMA, ela comentava comigo, disse, Lu, mas a dificuldade muitas vezes é de ter profissionais nessa área. Porque os profissionais, assim, ainda estão escassos. Né? Porque eu falei para ela que o meu sonho é um dia, quem sabe, a gente ter um centro de referência, um centro diagnóstico, que realmente faça esse tratamento com essas crianças, né? Ou ter um hospital pediátrico, que é uma outra realidade, que também, não sei se pelo fato de ser mãe, mas por saber da dor dessas mães, que hoje o nosso hospital ele é pequeno, ali entra idosos, adultos e crianças, tendo um espaço específico, pediátrico também, com certeza ajudaria muito, ou uma UPA pediátrica. Uma UPA. Já ajudaria bastante, chama de UPinha, né? É isso mesmo. Então, até quem me falou da UPinha foi o Marcos. Marcos Kurtz, então, presidente assim, da Câmara aqui. Aqui de Balneário, né? Então, assim, eu entendo que a gente consegue... Eu, Lu,
consigo visualizar, sim, de outra forma pelo fato de eu ser mãe. Talvez se fosse um homem, pai, falando, ele também teria seu ponto de vista, sim, mas com um olhar diferenciado pela questão que o homem e a mulher têm seus pontos de vista, às vezes, muito específicos, né? Sim. Eu sou conselheiro tutelar, né, Lu, aqui em Balneário Camboriú, e a gente vê a função do conselheiro como aquele que é o guardião, o zelador destas políticas públicas. E a gente sempre procura trazer essa conscientização de que a primeira dor é a sua dor. E quando você consegue entender a sua dor e consegue entender que as outras pessoas também sofrem a mesma dor, então você começa a pensar naquilo que pode ser feito. E eu vejo que a grande alegria, vamos dizer assim, de você estar na área pública é que você tem poder também, que você tem condição de não somente ser um espectador, mas de você interferir em muitas áreas, né? É verdade. E eu vejo que ali dentro de Navegantes, a gente tem visitado ali o Conselho Tutelar, a gente tem conversado ali com as conselheiras, e a gente tem percebido nisso também, esse desejo de fazer melhor. Aquilo que você falou quando a gente estava fora do ar aqui, né? Dá para fazer melhor, dá para fazer mais, né? E eu acho que isso é muito interessante. E eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito desse dá para fazer mais. O que você acha que dá para fazer mais? Ai, pastor, eu vejo que são tantas coisas que a gente consegue ir além, né? Por exemplo, a questão do Conselho Tutelar. Eu sei que quem trabalha com a causa do Maio Laranja, que é sobre o abuso sexual infantil e juvenil, né? Com o combate e a exploração, nós temos que ter o conselheiro tutelar ao nosso lado, porque é lá que chegam essas denúncias. E aí eu sempre, meu Deus, trabalhando, olhando para os conselheiros e dizendo o que eu posso fazer a mais por eles. Como legislador, eu vou fazer leis. Mas como vereador, eu também queria fazer algo a mais. Eu perguntei para eles o que eu posso fazer a mais para vocês, para poder ajudar no dia a dia de vocês. Sim. Eles falaram, Lu, hoje nós estamos com dificuldade de ar-condicionado. Hoje nós temos dificuldade que o nosso telefone está defasado. Eu disse, como nós temos emenda impositiva, eu peguei, até na oportunidade eu falei, mas eu vou mandar 10, eu acho que era 15 mil, 10 mil, 12 mil, uma coisa assim. É um valor tão pequeno, né? Eu falei, mas como que eu vou mandar só isso? Mas eu falei, não é só isso. Isso é tudo que eles precisam nesse momento, entendeu? Porque uma coisa, sabe, pastor, é a gente achar que o outro quer algo grande. Outra coisa é eu conhecer a necessidade dele e dar aquilo que ele de fato precisa. Porque eu poderia chegar lá, dar algo que eles nem fariam uso. E eu consegui olhar nesse sentido, eles me ajudaram a ver realmente a necessidade deles. E eu fui além, eu fiz, né, conversei com eles, a gente mandou a emenda impositiva, instalaram 3 ares condicionados, levaram, eu em cima ali para realmente ver que estava acontecendo, que a coisa ia dar certo, o aparelho telefônico. Outra coisa que os nossos conselheiros não tinham era direito a vale alimentação. Assim que nós brigamos juntamente ao executivo, assim, né, juntos e construímos a questão do vale alimentação, que alguns servidores ganhavam, era de R$116, conseguimos fazer com que o vale alimentação, juntamente com outros vereadores, passasse a R$400, só que na oportunidade só efetivos e ACT, se não me engano, ganhavam, e a gente pediu que os comissionados ganhassem, que os conselheiros tutelares ganhassem, que inclusive os estagiários ganhassem. Então não é só dar vale alimentação, mas vamos dar para todos, aqueles que até então não eram beneficiados. Então a gente sempre fala assim, no meu dia a dia, sabe, pastor, eu tenho buscado nesse sentido, não é fazer qualquer um faz, é fazer da maneira certa e para realmente assim que o propósito se cumpra, né? Tantos projetos acontecem a todos os instantes em várias cidades. Esses dias eu estava pensando, ano passado, até esses dias a Santos Lu, esse ano a gente não apresentou projetos, assim, como presidente da Câmara acaba tendo outros olhares também, né? Até para a própria estrutura e tal. Eu falei, não, verdade são, mas a gente, antes de fazer outros, a gente tem que ver se aqueles que nós fizemos no ano passado estão sendo executados. Né? Por exemplo, nós fizemos uma para doação de armação de óculos. Para muita gente isso é algo banal, mas eu conheço muitas pessoas que não têm condições de comprar um óculos. Né? Esses dias eu estava conversando, com uma pessoa falando sobre prótese dentária.
Gente, é tão barato a tal da prótese dentária que eu fiquei... Porque é tão caro um tratamento dentário. É verdade. E às vezes a gente vê as pessoas que o município poderia ter um laboratório de prótese. São coisas práticas e que faz uma diferença até na autoestima da pessoa, né? Eu vejo também a questão do conselheiro, né? Que... muitas vezes as pessoas não conseguem ver o conselheiro como um ser humano, como uma pessoa. Está ali apenas, tem que exercer, tem que fazer, tem que cumprir o plantão, tem que fazer as atividades. Mas é uma mãe, é um pai, é um ser humano que está ali. Esses dias aqui nós fomos surpreendidos, uma conselheira entrou em contato falando que foi chamada pela polícia, ela chega no local e encontra uma mãe pendurada, se enforcou e com os filhos ali. Uau. Então... E o emocional desse ser humano? Porque ele sai dali, daquela cena, ele tira, está se despindo da função de conselheiro, mas ele chega em casa, ela é mãe, ela tem a filhinha dela, ela tem o marido, ela tem o dia a dia dela. Esses dias eu estava numa ação com a polícia militar e, por coincidência, normalmente não é assim, nós fizemos 2 atendimentos de crianças que haviam sido abusadas sexualmente, atendi com a mesma viatura. A pessoa que estava comandando a operação chegou do lado e falou assim, conselheiro, você dorme? Ele falou assim, olha, eu estou acostumado com violência, eu estou acostumado com muitas coisas, mas isso, né? Uma criança ser abusada pelo genitor ou por aquele que deveria estar protegendo, né? Então todas essas funções a gente como servidor público, como alguém servidor público no sentido não de funcionário, mas aquele que serve, né? Que serve ao público, então isso a gente sempre às vezes é impactado com isso, né? Verdade, pastor, eu imagino. Mas eu vejo assim, que eu tenho acompanhado o seu trabalho ali e tenho visto assim a sua dedicação, a sua paixão. Eu vejo você como alguém apaixonada por aquilo que está fazendo. E agora vem as eleições. Como é que vocês estão se movimentando ali em Navegantes agora para as eleições? Pastor, falando sobre estar apaixonada, realmente assim, a partir do momento que eu entendi que eu estou eu só estou sentada naquela cadeira de vereadora, porque existe um propósito maior, que não é meu, que não é sobre mim, mas é sobre alguém que me criou. E antes mesmo de eu ser gerada, ele já disse, essa mulher irá ser um dia vereadora da cidade de Navegantes. Eu entendi que eu tenho que fazer o melhor, porque Colossenses 3:23 diz que tudo que nós fizermos, nós devemos fazer como se fosse para o próprio Deus. Sim. Ou seja, com excelência. Então, assim, isso acho que vem muito voltada. Pode o dia estar difícil, pode ter brigado com o marido, pode estar chateado com os filhos, mas naquele momento eu tenho que dar o meu melhor para servir, assim como o senhor falou, as pessoas que também confiaram a mim. Sim, e não só aqueles 1.146 votos que eu recebi, mas aos mais de 85 mil pessoas que hoje Navegantes tem. Então esse é um dos motivos pelo qual eu sou apaixonada, porque eu estou ali para servir. Mesmo tendo aqueles que não gostam, que falam mal, que dizem que a lua é feia, não me importa. Eu estou ali para servir a todos da sua melhor maneira. E a pergunta que o pastor falou é a respeito das eleições. Estamos aí entrando em período eleitoral. Sabemos que é uma guerra maior, que não é contra carne nem sangue. É verdade. Nós sabemos e temos esse entendimento também. E hoje, Navegantes, nós estamos ali com o PL, aqueles que têm acompanhado desde as eleições. Para presidente, vocês estão... Presidente para eleição de presidente? Bolsonaro. Bolsonaro, 22, de cima a baixo, lá em Navegantes. Cima a baixo em Navegantes. 22, em todos os momentos. Eu sempre brinco com todo mundo, daqui é 22, não tem outra saída. Porque... enquanto eu também estou presidente do partido, recebi essa missão do nosso senador Jorginho Melo. Quem sabe, se Deus quiser, e eu vou lutar muito para isso, nosso próximo governador do estado de Santa Catarina. Eu não sei que partido vocês são, mas agora é o momento de eu vender meu peixe. Fica à vontade, fica à vontade. Então nós estamos com para presidente Jair Messias Bolsonaro, para nosso futuro, se Deus quiser, próximo governador Jorginho Melo, que também é um ser humano incrível, faz um trabalho honrado, que realmente veste a camisa da população, desde a classe mais baixa, ele tem representado isso, tem representado os nossos princípios, fala do Pronamp,
né? Que é um dos trabalhos. Projeto fantástico. Meu Deus, esse projeto dele, assim, veio para dar um up para todos os empresários que estavam com dificuldades. Sim. Né? Deputado federal, aqueles que nos acompanham, já sabe, desde algum tempo a gente tem falado do nome do Jorge Guetem, que também é um senhor que faz um trabalho, também é um ser humano incrível. Top. Ele tem conversado com a gente, desde o tempo que o Donizete já era vereador. Então é uma pessoa que realmente tem conquistado a nossa confiança e tem feito um trabalho. E como deputado estadual, deixo aqui o nome do nosso querido Nilson Berlanda, que faz um trabalho, como nós estávamos conversando, não apenas como legislador, mas como ser humano também. Né? Como eu disse, pessoa, né? Isso. Como eu falava para o senhor, todas essas pessoas que eu tenho falado, eu também não posso deixar de esquecer o nosso senador próximo, o senador Jorge Seife, né? Mas o Tilápia. O Tilápia, ele disse ele que fala tubarão. Que é tubarão, né? Então, todos eles, eu acho que algo que representa para a Lu, todos eles são seres humanos que acreditam em seres humanos. Né? Como eu falava para o senhor, algum tempo atrás eu tive uma pessoa que acreditou na Lu para que eu estivesse sentada aqui como vereadora, falando enquanto vereadora. Sim. E essa pessoa se chama Donizete. E o Berlanda, ele trouxe muito isso quando eu o conheci. Sim. Ele é um ser humano que ele acredita nas pessoas. Né? Ele tem um projeto, como a gente já falava, que foi premiado, inclusive, Sim. onde esse projeto é dentro dos presídios, né? que as pessoas aprendem a fazer móveis, que inclusive ele mesmo vende. Então, esse é um trabalho realmente muito legal. Aqueles que não conhecem o trabalho do Berlanda, deixo aqui o convite para conhecer. Assim também como os outros candidatos, né? Jorge Seife, que também fez um trabalho diferenciado na pesca. O Jorge Guetem, que também faz um trabalho, como eu disse, é um ser humano incrível. O próprio presidente, que eu acho que não precisa falar, todos já conhecem, dispensa qualquer comentário. E o Jorginho Melo, que ele é pequenininho, mas é guerreiro aquele homem, né? É guerreiro. Então, assim, a Lu Bittencourt é 22. Eu, como representante, não poderia ser diferente. Como eu disse para o senhor, eu acho, no meu ponto de vista, eu sou uma inexperiente ainda política, né? Como política ainda estou aprendendo. Mas uma coisa que eu tenho aprendido, mas uma coisa que eu tenho aprendido é ser fiel. Ser fiel às pessoas por um propósito maior. Talvez a Lu, se eu fosse somente uma pessoa única, né, que não fosse candidata, não vereadora, não fosse nada, eu teria outro pensamento. Mas hoje, estando à frente do partido, estando vereadora, eu penso no grupo e quero que o grupo realmente tenha um apoio maior. Então nós precisamos sim que a população de Navegantes entenda isso. Sim. E nós estamos ali, eu estou hoje servindo a população, inclusive nessa campanha eleitoral. Sim. Eu não estou vendo o desejo da Lu, eu estou vendo o desejo de Navegantes. Que pode ser melhor para a comunidade, para a sua cidade. Isso, né? até porque são representantes, né? São todos eles representantes e canal aberto, onde eu vou poder, se Deus quiser, sentar na casa do governador e tomar um cafezinho com ele e pedir olha por Navegantes. Olha por Navegantes. Porque talvez vocês não saibam, mas eu sou ousada. Eu chego em Brasília e eu digo, eu quero tomar café com a Michelle Bolsonaro um dia. Porque realmente, pastor, quando eu chego lá... Desculpa, eu falo um pouco alto às vezes, né? Mas quando eu chego lá em Brasília, eu digo assim, ó. Eu vim até aqui, primeiramente, para dizer que Navegantes, ela existe. Ela é uma cidade de mais de 85 mil habitantes. E ela não é só um lugar de passagem. Mas é um lugar onde vocês têm que ir, conhecer e ficar. O secretário nacional da Infância e Adolescência, o Maurício Cunha, ele até falou, Lu, meus pais moram ali em Penha. Eu disse, então tem que vir me visitar em Navegantes. Não pode fugir de mim. É perto. É bem pertinho. É né? perto. A Terezinha também, que ela é chefe de gabinete da ministra Damares, falou, Lu, a gente está com o gabinete aberto, quero ser a tua assessora aqui, porque eles são muito humildes. Sim. E uma das coisas que eu reclamei lá, não sei se o senhor tem esse mesmo pensamento que eu, mas eu disse, por que não chega? Os programas não chegam na cidade. Aqui em Navegantes, eu disse, lá em Navegantes não chega. Sim, A gente quer conhecer os programas que o governo federal está apresentando e trazendo para as pessoas, né? Está servindo as pessoas. Dois pontos, e depois eu quero voltar nessa que você colocou agora. Eu estava em Brasília, tive um encontro com o presidente Bolsonaro, e no momento a Damares estava
estava falando sobre a pasta dela, falando sobre os projetos e tudo, e entrou a Michele Bolsonaro na hora, e ela parou e falou: paz do Senhor, minha irmã. E a Michele: paz do Senhor. Aquilo para mim foi um choque no primeiro momento, né? Porque a gente vê assim, um ministro, e tinham outros na época, tinham outros ministros que também eram pastores que estavam ali, né? Então foi assim, eu comecei a observar o ministério do Bolsonaro com um olhar diferenciado. Por quê? Porque era um olhar não preocupado simplesmente com a questão política, que a gente chama, mas olhado na questão humana. Isso. Pessoas, observando muito pessoas. Essa questão de que muitas vezes não chegam os projetos, eu vejo que passa por pessoas que não representam a população como realmente deveriam representar. Então, por isso que é muito importante, principalmente nesse período, que a gente observe direitinho a questão do deputado federal, porque estão muitas emendas. Assim, quando você tem um deputado federal que te dá sustentação, que te ampara, que te apoia, muita coisa pode ser feita. Verdade. E a comunidade pode realmente ser tocada por um bom deputado federal. Então, por isso é importante nesse período que o eleitor ele tenha esse olhar. Não pense simplesmente na eleição em si, mas procure estudar, procure compreender quem é o federal, quem é o estadual, para que o município possa ser amparado. Porque muitas vezes não chega no município porque falta esse amparo, porque falta esse grupo que trabalha em conjunto para trazer o melhor para o município, né? É verdade, pastor. Uma das coisas, porque agora é período eleitoral, todo mundo conhece a gente. Salvadores do mundo também, né? Todo mundo. Aí o que acontece? Entre algumas visitas que nós tivemos na Câmara, lá em Navegantes, eu estava lá, eu pergunto assim, o que você fez por Navegantes, ou o que você pretende fazer, porque agora está conhecendo de fato, quer ajudar na nossa cidade. E eu falo assim, por que se passam 4 anos e vocês não vêm visitar a gente? Só vem de... Eu cobro, pastor, independente de partido. Inclusive os do meu partido são os que eu cobro primeiro. Por que vocês não vêm visitar? Conhecer a nossa realidade. Às vezes vem para Navegantes ou para outras cidades fazendo propostas que nem estão de acordo com aquilo que a gente está vivendo ali. Navegantes até poucos dias estava brigando pela 2ª pista do aeroporto. Eu perguntei para uma deputada esses dias, ela nem sabia o que me responder sobre isso. Mas ela tá vindo à reeleição. Então, o que ela sabe sobre Navegantes? Sabe? E eu acho que é isso. Porque o político, no meu ponto de vista, ele tem que conhecer a necessidade daquele povo. Ele não precisa atender a todas as necessidades. Né? Por exemplo, Navegantes, a gente precisa hoje de quê? Precisamos de uma qualificação na mão de obra especializada. Uma escola técnica, quem sabe? Porque nós temos ali o porto, né? Nós temos aeroporto, nós temos ali essa parte de infraestrutura de base. Navegantes é fantástico, né? Esses dias, semana passada, eu participei de uma reunião com a ADEL, com o pessoal da ADEL, e eles falaram que Navegantes é um município muito singular. Justamente por isso, porque aeroporto, porto, as cidades que tem fora, ou tem aeroporto e não tem porto, ou tem porto e não tem aeroporto, ali nós temos tudo isso. Então nós somos assim... Desculpe as outras cidades, né? Agraciadas, a bola da vez, estamos em pujante desenvolvimento. A gente percebe. Que nós, navegantinos, e eu estou falando agora para nós navegantinos, todos aqueles que estão me assistindo ou irão me assistir, nós temos que aprender a amar a nossa cidade. Claro. Né? Claro. Assim como brasileiro, nós temos que aprender a amar a nossa pátria. Por que o pessoal de fora fala mal dos brasileiros? Porque nós vamos para fora. Eu ainda não fui, mas um dia eu vou. Nós vamos pra fora falar mal do Brasil. Sim. Né? Assim como Navegantes, as pessoas vão para outras cidades falar mal da nossa cidade. Então nós temos que mudar essa realidade, temos que melhorar nesse sentido. Nós temos que ter orgulho da nossa cidadania navegantina. Nós temos que ter a nossa identidade afirmada e dizer, sou navegantino mesmo. Eu só não sou mais navegantina porque no período que eu nasci, que foi ontem, não tinha hospital na minha cidade. Mas assim, já tive filhos em Navegantes. Então assim, que nós possamos amar de fato aquilo que nós estamos vivendo, né? Dentro da nossa cidade. Até pouco tempo, a gente fez ali... Agora, dia 26 de agosto, nós estamos completando 60 anos. Navegantes ainda é muito jovem. Estamos em festa, então. Estamos em festa. Inclusive, amanhã
Eu não sei se eu falo, porque tem gente que vai perder célula aí, pastor. Mas isso amanhã nós temos o problema show nas nossas igrejas, do Fernandinho, né? Fica aqui o convite muito especial, que nós possamos levantar um altar de adoração ao nosso Deus, abrindo mesmo assim os shows da cidade com esse cantor e pregador, pastor abençoado que é o Fernandinho, homem ungido pelo Senhor. Fica aqui o convite, que todos possam ir até lá adorar o Senhor conosco na cidade de Navegantes, levantar um altar de adoração ao único que é digno. Amém. Né? Que é o nosso Senhor. Nossa. Então fica esse convite. E como eu falava, a Navegantes é muito jovem ainda. Né? Apenas 60 anos. Ela está assim, olha, ela está preparada para receber grandes empresas. Estamos agora com o plano diretor assim, no forno para sair. Que legal. Que isso vai, com certeza, assim, dar um up, desembaçar muita coisa, né? Vai ajudar muito nesse sentido. A atual gestão hoje tem trabalhado muito na questão da desburocratização. Nós tivemos projetos aprovados e eu sou muito feliz de participar desse tempo, porque tudo tem o tempo do Senhor, né? Claro. Eu sou muito feliz de participar desse tempo onde ISS de vários segmentos baixaram de 5% para 2%, contribuindo assim para que as empresas venham mesmo para nossa cidade. Sim. Então, assim... É aquele tal do menos que é mais, né? Porque você agrega uma empresa, aí você tem mão de obra, trabalhos, portas novas se abrem, Isso né? mesmo. E que as pessoas que venham para Navegantes venham com a ideia de querer realmente aprender mais, venham com a ideia de querer crescer mais, venham com a ideia de querer se desenvolver juntamente com a nossa cidade. Até alguns anos atrás, muitas pessoas vinham, infelizmente, pastor, não é motivo de orgulho, mas vinham para querer, às vezes, ocupar uma terra que não era dele, né? Sim. Então, assim, muitas terras irregulares. Mas agora, essas pessoas, graças a Deus e essa nova administração, estão podendo regularizar suas terras. A titularização ali, né? Isso, agora nós estamos com o REURB, já também no forno, já tem duas comunidades já que estão sendo piloto para isso. Que legal. Em breve, se Deus quiser, estaremos abrindo. Eu falo estaremos como se eu fizesse parte, mas eu me sinto parte. Mas você é parte. Né? Mas é que essa questão do executivo, né? Abrir o credenciamento para as empresas poderem, né, ajudar aí as famílias se credenciarem e fazer todo esse processo de regularização. Porque isso, pastor, para mim, Lu, não é nada mais importante do que a família ter o seu espaço, ter a sua casa própria, ter o seu lugar, né, regularizado, poder ter luz, poder ter água, porque é o mínimo. Claro, né? claro. É o mínimo, assim. Dignidade de vida. Dignidade, pastor. E uma das coisas, pastor, se o pastor dissesse assim, Lu, o que de campo balneário você queria que tivesse algo parecido em Navegantes? Uma das coisas que eu sou apaixonada aqui... Abraço. É a Casa da Família, que tem o Abraço e outros projetos maravilhosos. Já até eu tenho conversado com o secretário nosso de saúde, o Dr. Pablo, fica aqui um abraço para ele, é um grande homem, servidor público efetivo e agora com cargo comissionado, que tem feito um trabalho fantástico na cidade. Legal, parabéns. E eu falei para ele, Dr. Pablo, Setembro Amarelo está chegando, vamos falar sobre isso? Tem tantos servidores afastados de licença saúde, 2 anos de pandemia. As pessoas estão muito adoentadas. Eu falei para ele, vamos conversar com essas pessoas, vamos colocar essas pessoas a fazer uma atividade física ou palestrar, o porquê que elas ainda estão afastadas, o que levou elas a se afastarem. Então a gente está trabalhando também essa questão do... Minha bandeira é muito forte, assim que o senhor disse. Maio Laranja, mas o Setembro Amarelo também, que é amor à vida. Não tem como, né? Pastor, nós vamos fazer uma caminhada em favor da vida, vocês já são nossos convidados, vamos estar juntos. Porque assim, em favor da vida. Eu falava com a Samantha, não é só falar sobre a questão da morte ou prevenção ao suicídio, porque isso é muito pesado, a gente tem que falar o contrário. O valor da vida, né? O valor da vida. Paixão por viver, né? E isso é tão forte, pastor, que eu consegui trazer a Ângela Gandra, né? Foi uma convidada mais que especial no município de Navegantes. Que legal. Pra gente criar a frente parlamentar em favor da vida, em defesa da família, e ainda criamos a bancada feminina. Então, assim, foi algo muito que me marcou bastante. Navegantes tá pegando fogo. Tá, passou porque eu digo pra eles, é menos Brasília e mais Navegantes. Mais Navegantes. E agora, no mês de novembro também, nós estamos confirmados com o Daniel Celestino, que ele trabalha toda a questão ali também com a ex-ministra Damares. Então, ele vem trazer todo um olhar específico para as famílias na área das redes sociais. Tem o projeto Connect, né, que é muito importante também. Então, assim, pastor, trabalhar com vidas é o que eu amo fazer.
sabe? E a Casa da Família, né, é algo que me deixou assim apaixonada. E eu disse pro prefeito, levei ele lá e disse: prefeito, vamos fazer alguma coisa em Navegantes. Porque a gente tem que ter. Ele falou: Lu, mas tinha que ser alguém bem apaixonado, igual tu. É bem essa palavra que ele usou, que o senhor tá falando. Tem que estar apaixonado. E é isso que eu vejo da Cristina. Sim, a Cristina Barrichello é maravilhosa. Apaixonada por Deixa aquilo aqui um beijo ali, né? pra ela. Talvez ela nos assista. Cristina, um beijo no teu coração. Que Deus continue te dando graça, porque realmente não é fácil, né, pastor? E ela é apaixonada. Ela é igual eu, 330, ela né? E ela realmente faz um trabalho. E é de se apaixonar, pastor, por esse trabalho. Sim. Que envolve as vidas desde a gestação, onde a gestante pode estar fazendo seu próprio enxoval, até a terceira idade. Gente, é coisa linda. Trabalhar para o ser humano é lindo demais, mesmo sabendo que muitas dessas pessoas, às vezes, como política falando, né? É como o senhor disse, assim como o conselheiro tutelar, as pessoas não veem ele como ser humano, o político também não é visto como ser humano. Ele só visto, tem que estar mesmo, tem que trabalhar mesmo. Até brinco às vezes, vocês não sabem, mas político come, né? Político dorme. Né? E assim, tentar levar essa consciência para a nossa população de que nós, profissionais ou né, agentes políticos, nós também somos seres humanos. Algo que é postado numa rede social, a minha filha de 21 anos, ela vai estar lendo. E ela vai estar ficando chateada com aquilo. Ou um filho seu, né, pastor? A partir do momento que tem um ataque, porque sempre há uma verdade. Então que as pessoas busquem saber essa verdade. Hoje, pastor, uma coisa eu aprendi na política. Às vezes as pessoas falam sobre, aconteceu isso. Eu digo, gente, tá? Isso é o que está sendo noticiado. Mas qual é a verdade por trás disso? Porque a quem interessa essa notícia, né? Eu sou uma das pessoas em Navegantes que sou muito atacada, né? Mas as pessoas nunca vêm me perguntar, né? O que de fato é? O que de fato está acontecendo? Elas só falam uma verdade, que não é a minha verdade ou o que de fato está acontecendo. Por isso que a Bíblia ensina, né? Conhecereis a verdade e a verdade liberta disso, né? E é por isso, assim, que eu gosto, pastor, de hoje, assim, eu tenho aprendido muito, né? Nesse meio da política, como eu tenho dito para os meus colegas vereadores, eu tenho aprendido muito o que fazer, mas eu tenho aprendido muito o que não fazer também, pastor. Eu acho que isso é o que mais eu tenho aprendido. Mas eu acho assim, pra gente concluindo, eu vejo que a Bíblia tem uma expressão, um versículo muito forte que diz que tudo aquilo que te vier às mãos para fazer, faça-o conforme as tuas forças, né? E eu vejo isso em você. Vejo essa dedicação, essa disposição, essa paixão, esse desejo de ver o melhor, acreditar no ser humano, acreditar que dá para fazer melhor, dá para ir um pouquinho mais, e com certeza eu sei que Navegante só tem a ganhar com tudo isso. Amém, pastor. Nesse nosso Fala Conselheiro, falei com a Lu Bittencourt, vereadora de Navegantes. Muito obrigado, é sempre um prazer ter você com a gente aqui. Pastor, eu que agradeço a você, a toda a sua equipe, dizer que é um prazer estar aqui, que estou sempre disponível. Espero o senhor que nós estaremos fazendo nossa rede de enfrentamento, já tivemos uma reunião. Espero o senhor lá comigo. Desejo sucesso na sua caminhada. Isso, estamos aí, candidata a deputado, a correria. Vitórias, é isso aí, grandes vitórias, porque são pessoas como o senhor que com certeza irão bem nos representar, seja a nível estadual, seja a nível federal ou até mesmo a nível municipal. Né? São pessoas com esse perfil que realmente têm sede de servir e servir bem, como nosso Mestre Jesus nos ensinou. Muito obrigada, que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus e até uma próxima, né, pastor? Com certeza, que não vai demorar. Você falou sobre Jesus ali, né? O último degrau da liderança é lavar os pés, né? É servir a população, servir ao povo. Creio que isso é uma paixão que nos une. Amém, pastor. Muito obrigado por você ter vindo. Deus abençoe. Obrigado, senhor. Até mais.